A gente está falando, né, hoje sobre o inverno, sobre festas juninas, mas também temos que falar de um assunto aí que está martelando a nossa cabeça há mais de um ano, que é a pandemia do coronavírus, né? Mais de um ano, gente, foi declarada pela Organização Mundial de Saúde e esse vírus já deixou mais de 3 milhões de vítimas fatais no planeta todo. Aqui no Brasil, chegamos à marca de 500 mil vidas que se foram. Além desse rastro de morte, a doença tem deixado também um grande impacto na saúde mental das pessoas, né? Uma condição psicológica chamada de coronofobia. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora a psicóloga Mariana Feldekischer. Acertei? Acertou. Bem-vinda, Mariana. Muito obrigada, né? Fiquei bem feliz por estar participando do programa. Falar de um assunto que é super importante. Sim, muito também. Importante, né? E para você que está em casa, tem alguma dúvida sobre isso? Né, coronofobia, o que é, será que o que eu estou sentindo pode ser? Vai prestando atenção no papo, se tiver alguma dúvida, já pode mandar a sua questão aqui pra gente. Aproveita que a Mariana está aqui e ela já responde. Bem, falando então sobre a coronofobia, e nesse um ano a gente viu o aparecimento de um vírus aí devastador e também de uma doença nova, que é a doença do medo de pegar a doença, é isso? É isso mesmo, Tata. Então, assim, o coronofobia, né, ele seria o medo e a preocupação constante durante a pandemia, né, na qual acaba gerando uma ansiedade, né, devido à hipótese, né, de a pessoa contrair o vírus da Covid-19, né? Então seria isso. A gente sabe que precisa ter um cuidado, até porque é um vírus que para cada corpo ele reage diferente, né? Então eu imagino que tem muito desse medo. Eu, por exemplo, eu tenho medo de pegar e parar num hospital, internado, e aí não vai ter equipamento. As pessoas, então, que têm essa coronofobia, elas entram, a gente pode falar, meio que num estado ali que elas só ficam pensando nisso, Sim. Meu Deus, o que vai acontecer comigo se eu for? É mais ou menos isso. Exatamente, né? A coronofobia, infelizmente, né, ela trouxe alguns impactos, né, tanto físicos como psicológicos, né? E esses impactos, eles são devido à doença e devido ao modo de proteção, né? Então, né, em relação aos estresses, né? Então, estresse por perdas, né, de familiares, amigos, colegas de trabalho, por perdas também na questão financeira, né? Então, muitas pessoas acabaram sendo demitidas, né? Empresas tiveram que fechar as portas, né? Em relação ao comércio. Então, também em relação às mudanças de hábitos, né? O isolamento social, né? Então, todo esse conjunto de fatores, né? Também na questão de máscaras, né? O uso de máscaras, álcool em gel, né? Então, bastante coisa. A gente pode falar que existem alguns sintomas que a gente tem que prestar atenção, porque a gente sabe, como eu falei, tem o cuidado básico que a gente tem que ter. Mas a partir de que momento a gente tem que prestar atenção se não está exagerando e se já não está entrando numa outra doença que seria essa? Então, a gente tem que prestar muita atenção, né, com os comportamentos que a gente tem, né? Então, comportamentos, as sensações fóbicas, né? Então, tudo que está além, né, que é exagerado, já tem que ficar um pouquinho mais de olho, né? Então, tem alguns comportamentos que a gente pode, né, ser comparados com os comportamentos do dia a dia, né? Então, tudo que tiver saindo da tua rotina, né, você deixa de fazer coisas, né, devido a esses comportamentos, a esses pensamentos. A gente tem que, né, ficar mais de olho, porque pode ser que, né, seja mais voltado para uma ansiedade, né? Então, isso que eu ia te falar, pessoas ansiosas, né, já tem uma certa ansiedade, tem mais predisposição a desenvolverem a coronofobia? Infelizmente sim, né? Tanto a ansiedade como a depressão também, né? Então, quem já sofria um pouco disso antes, devido à pandemia, né, acabou agravando mais, né, nesses sintomas. Tu já chegou a atender alguém que, quando chegou no consultório, achou que era uma coisa, aí no meio da conversa foi se desenrolando e chegou-se então a esse diagnóstico de estar passando por essa doença? Eu já atendi sim, e já eram assim pacientes, né, que eu atendia antes com a demanda da ansiedade, né, e aí com tudo que está acontecendo, né, em relação à pandemia, sim, né, se agravou muito nessa questão e até a gente teve que entrar em contato com psiquiatras, né, para usar medicamentos, né, porque já estava além, né, só da parte do comportamento. Mariana,
Essa doença, a coronofobia, ela ataca mais pessoas que já tiveram a doença e já passaram e têm medo de pegar de novo, ou as pessoas que não tiveram e aí tem um medo do desconhecido de como é que vai acontecer comigo? Então, na verdade é nas duas situações, né? Então, geralmente quem não pegou ainda, né? Então, já por ter experiências, né, de familiares Entendi. e amigos, né? Então, fica com receio, né, de pegar a doença, porque não sabe o que vai acontecer, né? Ah, será que comigo vai ser mais leve? Será que não? Será que eu vou precisar ficar internado? Então, é medo nesse sentido, né? O medo também em relação, né, a você pegar o vírus, a você transmitir o vírus e você morrer do vírus, né? Então, é esse tipo de medo, né? E também dos familiares em si, né? Então, é as duas situações. Tá. A gente estava conversando aqui que existem os cuidados básicos, né? Mas imagino que se deve prestar atenção quando, por exemplo, tudo eu passo álcool gel, eu tô com a minha mão seca de tanto passar álcool, ou eu fiquei paranoia. Em que momento a gente presta atenção? Quando alguém chega e fala, Mariana, deixa eu te falar uma coisa, eu acho que, quando chega nesse momento, a gente tem que, opa, eu acho que pode ter alguma coisa errada? Sim, com certeza, né? Sempre quando a gente percebe que a gente está tendo alguns comportamentos fora do normal, né? Porque tudo que é exagerado, né, não tá muito legal ali, né? Então a gente tem que ficar de olho, né? E prestar atenção nesses sinais que a gente dá, né? Então, lavar as mãos, né? A gente sabe que sim, são prevenções que a gente tem que fazer, mas lavar as mãos muitas vezes ao dia. Ao ponto de te machucar, por exemplo? Exatamente, usar álcool gel em excesso, né? Então é tudo coisas assim que fogem um pouco da tua rotina, né? Você acaba ficando demais naquilo. Quando te traz sofrimento. Quando te traz sofrimento, exatamente é hora de isso. E como é que é feito o tratamento, então, da coronofobia? Então, geralmente, né, é mais com profissionais psicólogos, né? Então, a gente faz as partes de psicoterapia, né? Então, a gente faz toda uma psicoeducação, né, com o paciente em relação a isso, né? Como já são pacientes geralmente que são mais ansiosos, né? Então a gente faz também uma psicoeducação sobre a ansiedade, né? Sobre a abordagem que o profissional trabalha, né? Em clínica para ver se o paciente se adapta, né? Então a essas questões de psicoterapia. E aí, se mais para frente, né, a gente vê que mesmo assim ainda está com muitos comportamentos obsessivos, né, e uma preocupação constante, a gente acaba também fazendo, né, que o paciente procure ajuda psiquiatra também, né? Então, porque daí a parte medicamentosa também ajuda nessa questão. Né? Muitas vezes quando chega demais, né? Quando é muito exagerado. Tem muita gente que fala que quando a gente tem medo de alguma coisa, aquela coisa vai vir pra gente lidar com medo. Será que é o caso também? Eu tenho muito medo de pegar a doença, meu Deus, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Pode ser que eu pegue por causa do medo ou não tem uma coisa a ver com a outra? Não necessariamente o fato de você pegar porque você tem medo, né? Mas só que você fica com a sua atenção voltada completamente pro vírus, né? Então, a tua mente, ela fica... O que você não quer, você foca pro que você não quer. Você foca naquilo, exatamente, né? Então, os teus pensamentos, eles ficam voltados, né? A tua atenção, assim, extremamente pro vírus. Então, qualquer coisinha que aconteça, você já tá ali em alerta, né? Porque a ansiedade, ela é uma emoção natural, como todas as outras que a gente tem, né? É normal do ser humano se sentir ansioso diante dessas situações, né? E sentir medo também é uma coisa que nos protege, né? Também, exatamente, né? Aquela luta, né, e fuga em relação a isso, né? Enfrentamento de luta e fuga. Mas é isso que a gente tem que cuidar, né? Os comportamentos que a gente tem, né? E se isso está afetando a nossa rotina, né? As nossas tarefas diárias, enfim. Se isso está dominando a nossa vida. Entendi. Né? Então, é isso que a gente tem que ficar de olho. Quando vira o pensamento, que a gente só pensa naquilo, tem que prestar atenção. Exatamente. Mariana, muito, muito obrigada pela tua Obrigada participação. também. Espero que o papo tenha ajudado a você aí em casa, né? Muitas vezes aquela coisa, toda semana acho que eu tô doente, vou fazer teste. Calma, gente, calma. Né? Não gaste o seu tempo, não gaste a sua saúde mental com algo que pode ser, né? Exatamente. Muito obrigada. Obrigada também.